Hoje nós vamos falar sobre o assédio moral e até mesmo do assédio sexual. Pessoas que levaram as empresas à justiça por causa das condições em que o trabalho e o comportamento do empregador em relação ao empregado gerou danos morais e até doença ocupacional. E nós vamos ver aqui que houve indenizações superando situações gravíssimas de 50 vezes o último salário contratual. Casos que geraram depressão à saúde, o TRT2 condenou a empresa a pagar mais de R$ 25.000 por esse quadro depressivo. Condições de casos coletivos e sérios que levaram empresas a serem multadas com mais de R$ 500.000 ou mais por assédio moral e sexual. E assédio vinculado com humilhação. Nós vimos casos aqui de ambiente do trabalho que resultaram em condenações de R$ 10.000 a R$ 600.000. Cada caso tem a sua particularidade. Então nós sempre falamos aqui de forma genérica, porém esses casos que eu coloquei para vocês são situações que de fato geraram indenizações. E o nosso assunto de hoje é sobre o que é o assédio moral e como essa indenização acontece. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre seus direitos trabalhistas. Lembrando que este é o nosso canal onde só colocamos direitos trabalhistas para os empregados. Então, se você quer seguir esse conteúdo, vai ser um prazer ter você por aqui. Bom, e o que é o assédio moral? Gente, o assédio moral nada mais é do que uma forma de um abuso psicológico e emocional que é caracterizado por ações repetitivas que visam humilhar, desestabilizar ou isolar uma pessoa, geralmente em ambientes de trabalho, mas também em contexto como escolas ou até mesmo grupos sociais. No ambiente do trabalho, especificamente, o assédio moral pode ocorrer através de vários comportamentos abusivos, viu? Como, por exemplo, críticas excessivas, exclusão das pessoas intencional dos outros ambientes de trabalho com os demais colaboradores, espalhar rumores ali sobre uma pessoa ou outra, atribuir tarefas impossíveis ou desnecessárias. Eu vi casos, inclusive, em processos, por exemplo, que o patrão pediu para o empregado fazer um serviço dizendo que era urgente e o empregado se dispôs a fazer, virou noite trabalhando. No dia seguinte entregou o trabalho para o patrão ou para o superior e ele deixou ele de lado, nunca mais olhou aquilo, enfim, apresentou a pessoa ali um trabalho desnecessário, né? Muitas vezes também a pessoa não tem uma capacidade de produzir um conteúdo, uma tarefa, um trabalho, e aí o empregador exige que ela desenvolva essa atividade, que isso é impossível fazer, sabendo disso, só para desmerecer a pessoa, para tratá-la de forma abusiva, né? E menosprezar o trabalho e a capacidade da pessoa também, isso é muito importante, né? Pessoas têm uma capacidade muito superior e a pessoa coloca, o empregador coloca ela para fazer um trabalho menor, ou vice-versa, né? Que a pessoa não tem condições de fazer aquele trabalho e coloca ela para fazer um trabalho que ela não é capaz de entregar. Em outras palavras, né? O assédio moral ele acontece quando você cria um ambiente tóxico de trabalho, implicando em dano psicológico, um abalo pessoal na pessoa. Então, são situações que realmente a gente vê, né? Mas você sabia também que pode ocorrer o dano moral coletivo. O que é isso? É o assédio moral coletivo também. É uma prática nociva que ocorre em ambientes de trabalho e envolve a humilhação, desvalorização ou discriminação de um grupo inteiro de funcionários, por parte de colegas ou da própria liderança. O assédio moral ele pode acontecer do patrão para o empregado, entre empregados e até mesmo do empregado em relação aos seus superiores. Quer ver um exemplo? Imagina que a gente está aqui num grupo de 5 pessoas e aí este um aqui é eleito para ser o líder dessa equipe. E aí todos os 4 funcionários aqui começam a dificultar o trabalho dessa liderança. Ou seja, isso é um assédio moral dos subordinados em relação àquele que está numa situação hierárquica superior, né? Então, significa que essa pessoa aqui também pode ser vítima de um assédio moral e a empresa tem que estar atenta a tudo isso, né? Porque a gente tem que deixar bem claro que quando é considerado um assédio moral no trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe se é ou não é assédio moral.
Mas vamos lá, né? O assédio moral ele se configura quando é uma conduta abusiva, né? Persistente, intencional, que visa desestabilizar emocionalmente ou até desvalorizar o próprio empregado, né? Algumas situações comuns, no mesmo como retaliação no ambiente do trabalho, né? A pessoa que é chamada a atenção na frente de todo mundo, né? Brincadeiras, colocar apelido nas pessoas, brincar com a fé dela em situações específicas, né? Tudo isso pode caracterizar um assédio moral e implicar em condutas abusivas no trabalho, né? Então vamos lá, por exemplo, eu separei aqui 5 situações que a gente pode colocar, olha, desvalorização e humilhação no trabalho, isolamento, sobrecarga e subutilização de tarefas, ameaças constantes e um controle excessivo. Então vamos lá, primeiro, a desvalorização e humilhação no trabalho. É ridicularizar o colaborador na frente dos colegas, né? Questionando constantemente a sua competência, o seu desempenho. Né? Olha, você não fez isso porque você não é bom, você não fez isso porque você não sabe fazer, você fez isso de forma errada, vou te punir por isso, enfim. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso é um assédio moral. O isolamento, né? Você ignorar a presença do trabalhador, restringindo ou dificultando o seu contato com os outros colegas e superiores. A gente vê em refeitório, a gente vê isso no próprio ambiente de trabalho, em salas, em reuniões que você não convoca uma equipe, deixa a pessoa isolada, ou mesmo você provocar esse isolamento, instigando outras pessoas a ter esse tipo de comportamento, né? 3, sobrecarga ou subutilização de tarefas, né? Então, atribuir funções incompatíveis com as habilidades do trabalhador só para poder desestabilizá-lo, desvalorizá-lo, ou sobrecarregando ele, ou impedindo que ele faça o trabalho de forma para mostrar as competências e as habilidades que ele tem, isso também pode ser considerado um assédio moral, né? 4, falei que são 5, né? Ameaças constantes, né? Ameaçar com demissão ou punição frequente, utilizando o medo como ferramenta de controle. É assim que deve acontecer, né? Se eventualmente você percebe que um empregado não é capaz de exercer as atividades dele, isso tem que ser levado, conduzido com bastante cuidado, com bastante carinho, com bastante atenção. É claro que você não vai ficar com um empregado com o qual não satisfaça as suas necessidades como empresa. Então você pode ter o direito de fazer uma rescisão do contrato de trabalho, mas você não tem o direito de menosprezar essa pessoa, ameaçá-la com demissão constantemente, né? Então, tudo isso tem que ser conduzido de forma bastante tranquila. E um controle excessivo também, né? Aquela coisa de ficar monitorando a pessoa de maneira invasiva, desproporcional, buscando falhas só para criticar. E quando outras pessoas também têm esses tipos de falha e não são chamadas a atenção separadamente, né? De forma a dar um feedback para que a pessoa melhore, né? Porque não existe feedback ruim. Tem um feedback bom e um feedback corretivo, né? Não é ruim. Então, quando a pessoa, olha, você está muito bem no seu trabalho, parabéns, está muito bem, não sei o que lá, mas tem aquele que não está. Então, o feedback, olha, como que você pode melhorar? Quais são as dificuldades que você tem? Como é que a empresa pode te ajudar a mostrar sua habilidade com mais a contento? Então, existem formas de abordagem para que você não minimize essa pessoa, porque a gente está falando de pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas que têm família, pessoas que não podem ser prejudicadas. Isso pode causar uma doença emocional, pode causar um trauma na pessoa, então é muito importante. Agora, se tudo isso aconteceu, aí então tem a reparação. No começo do vídeo eu falei sobre os valores das condenações e é sobre isso que a gente falou aqui agora. Bom, no próximo vídeo eu quero falar para você um pouco sobre a diferença do assédio moral e do assédio sexual no trabalho. Então, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar notificações no sininho. Assim você tem todas as informações que você precisa ter aqui. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.